Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje, dia 30 de setembro, a gente está estudando sobre a China, de que forma que ela se tornou comunista lá em 1949 e como foi a liderança, né, do Mao Tse-tung. Beleza? Então vamos aqui dar continuidade, porque a gente ainda tem muita coisa para analisar. Olha, nós estávamos vendo aqui sobre um dos programas do Mao Tse-tung, que era a ideia de que era preciso industrializar a China de uma forma mais rápida possível, e ele consegue fazer isso convocando a população. Essa população ela vai em massa para o campo para poder desenvolver ali a agricultura, né, gente? Então foi extraído, retirado dos camponeses todo o excedente, né? O excedente é o extra de que eles não tinham para financiar a industrialização do país e do seu exército. Então, a terra coletivizada ela foi explorada ao máximo, né? Desmataram-se. Deixa eu voltar aqui, pronto. Né? Desmataram-se florestas para alimentar altos fornos, foram destruídas roças e pomares familiares e mortos pequenos animais de criação, inclusive os de estimação, para não haver desperdício de alimentos, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, tudo era muito regrado, inclusive a própria quantidade de comida que cada camponês tinha acesso. Nesse contexto foi lançada a campanha das 4 pragas, que era para eliminar ratos, moscas, mosquitos e pardais considerados destruidores dos cultivos. Aí na tela vocês estão vendo uma fotografia de 1958, que eram camponeses trabalhando na terra durante o Grande Salto, como ficou conhecido esse programa. E aí, gente, tem uma grande questão também, que esse trabalho era realizado por pessoas comuns, eu, você, que a gente não necessariamente tinha um conhecimento sobre agricultura, né? Então, sem a contribuição de engenheiros experientes e especialistas, foram gastos esforços, muitos esforços, né, de uma forma muito mal planejada, o que custou a vida de centenas de milhares de moradores por exaustão e fome, né? Eu quero muito que vocês lembrem disso. É um ponto assim que chama muita atenção e que gerou também esse medo em relação ao comunismo, já que o Mao Tse-tung ele convoca a população de uma forma geral, né, para abandonar ali sua vida da forma como eles viviam e se direcionar para o campo para poder fazer esse desenvolvimento agrícola e econômico. A grande questão é que a galera não tinha preparo, né, não tinha conhecimento sobre isso, então gerou, né, a morte de milhares de pessoas, tanto por cansaço como por fome. Né? Nenhum, gente, e aí também não tinham nenhum, esse pessoal não tinha nenhum conhecimento de metalurgia. E aí o Mao, né, como ele também é conhecido, ele incentivou o estabelecimento de pequenos fornos para fabricar aço em todos os locais, em cada bairro urbano. Segundo algumas estimativas oficiais, cerca de 30 a 50 mil fornos foram criados até o fim de julho de 1958. Outros 190 mil em agosto do mesmo ano, 700 mil até setembro e 1 milhão em outubro. Então, presta atenção, de julho, agosto, setembro e outubro, ele conseguiu fazer 1 milhão de fornos dentro da China, gente. E para abastecer esses fornos, as florestas foram derrubadas e retiradas até a madeira das portas e dos móveis das casas do povo, né? Então, 100 milhões de pessoas estavam engajadas nessa batalha do aço, né? Aí eu não expliquei, né, que é o lance do forno aqui, era justamente para poder colocar o aço ali, o ferro, né? Então, essa batalha pelo aço
fizeram grandes esforços para produzir, né, o aço a partir da sucata. Então, panelas, frigideiras e outros artefatos de metal foram requisitados para fornecer essa espécie de sucata dos fornos para cumprir as metas de produção, né? Então, o forno era para fazer a queima dessa sucata, que basicamente era a panela, a frigideira, tudo isso era derretido, né? Era para justamente aço, gente, é fundamental para a indústria, né? Para uma indústria pesada. Bom, então, olha aí na tela, a gente tem os fornos, né, para produção de aço, que eram erguidos em área rural da China. Muitos trabalhadores agrícolas, principalmente do sexo masculino, foram desviados da colheita para ajudar na produção do aço, assim como operários, professores e até enfermeiros e atendentes de hospitais. A galera larga esse trabalho e tem que ir viver no campo, nessa produção industrial. Então, embora essa produção ela consistisse em pedaços de ferro gusa, que era conhecido como ferro de baixa qualidade, porque afinal de contas era um produto que já foi derretido, virando outro produto, então acabava tendo uma baixa qualidade e um valor econômico também bem desprezível, bem inferior. Né, isso tudo aconteceu porque o Mao Tse Tung ele não deu ouvido aos técnicos, aos especialistas, aos engenheiros que alertavam, né, que aço de alta qualidade só podia ser produzido em fábricas de grande escala, usando combustível confiável como carvão, né, que era muito melhor do que a madeira ali retirada dessas florestas, de uma porta ou de um móvel de uma casa. Mas, em vez disso, o Mao Tse Tung não interrompeu o programa, confiando no poder da mobilização em massa dos camponeses, né? E aí a gente vê como isso também é perigoso. Como é perigoso a gente não acreditar na ciência, porque é um povo que está lá, que estuda e que te diz, olha, Mao Tse Tung, esse aço que tu está gastando milhões, que milhões de pessoas estão morrendo, não vai ser rentável, não vai gerar um avanço econômico dentro da China. Mas mesmo assim ele ignora, né? E aí vai ter o quê, gente? Um fracasso na produção desse aço, né? E o recrutamento dos camponeses para o trabalho industrial e as quedas da produção agrícola levaram a milhões de pessoas a morrerem de fome. Né? Então, eram milhares de pessoas morrendo de fome, porque o país ele estava totalmente, né, desestruturado economicamente. Também muitos morreram de execuções por não atingirem as cotas que eram determinadas por funcionários do governo. Então existia também toda uma repressão, a galera trabalhando ali de uma forma pesada e ainda tinha uma cota para poder cumprir. Né? Então, entre 1960 e 1961, a China ela sofreu uma verdadeira catástrofe alimentar e demográfica. E olha aqui, gente, em um ano, para vocês terem uma ideia, em um ano morreram na China uma média de 14 milhões de pessoas. Essa data lá na década de 60, mas hoje os estudiosos aqui da cultura, da política da China, já fala que morreram em média de 20 a 43 milhões de pessoas. Gente, é um número muito grande. Em apenas um ano, para vocês terem uma ideia, né? Foi a maior fome da história da humanidade, né? Então é algo muito triste, é algo que faz a gente de fato pensar como que uma sociedade ela vai se estruturando quando o poder ele fica muito ali preso nas mãos de um único líder. Um líder que ainda mais não acreditava na ciência, um líder que não escuta os seus especialistas, né? O resultado, milhões de pessoas mortas, né, marca a maior fome da história da humanidade.
Bom, e aí, gente, o Mao Tse Tung, ele fica bem enfraquecido, depois ele levanta um discurso de pedir perdão à população, e aí, mas ele não perde o poder dele por completo, né? Já que ele tinha o apoio dos militares e também de algumas facções políticas, e aí ele se fortaleceu quando as relações da China com seus vizinhos ameaçaram a integridade do território chinês. Né, o Mao Tse Tung, ele lançou um programa de educação. Aí, gente, o cara só tem ideia ruim, né? Sinceramente, não basta ali matar milhões de pessoas, a maior crise de fome da humanidade. Aí ele diz o que, olha, beleza, eu não perdi total apoio, porque tem uma galera ali no exército que me apoia, então vou para outra ideia. Uma outra ideia que também vai dar errado. Né, ele vai lançar um programa de educação para converter todos os soldados em comunistas fiéis e obedientes ao Partido Comunista. Né, além de promover a transferência do controle da revolução para os camponeses e operários, sob a coordenação de seu partido, dizendo pretender a igualdade absoluta. Então, agora vai começar toda uma política de idolatrar o Mao Tse Tung, né, de idolatrar o líder. Então, iniciava-se assim a revolução cultural na China, em que burocratas, políticos, militares e cidadãos comuns foram atingidos por uma grande onda repressiva, né? Ou seja, ou tu apoia ou então tu é morto, preso. Então, vira uma ditadura comunista. Então, por exemplo, a esposa do Mao Tse Tung, a Jiang Qing, ela foi a chamada ditadora cultural. Ela passou a exercer um domínio absoluto sobre o que podia ser escrito, pintado, editado, cantado e também exibido no teatro e no cinema. Né? Uma ditadura ela é marcada por isso, por uma repressão à arte, aos movimentos sociais, aos movimentos de contestação e oposição ao sistema político vigente. Foram fechados cursos universitários e muitos intelectuais foram enviados para o campo, né, e também os profissionais da educação, das artes, né, os jovens eles foram dispensados das aulas e o Estado forneceu alimento, transporte e alojamento para que eles conseguissem percorrer o país inteiro como militantes do sistema comunista. Né, eles usavam uma braçadeira vermelha em um dos braços, que era formando a Guarda Vermelha, que era constituída de milhões de jovens, né? A gente vê essa característica também lá no Partido Fascista e Nazista, né, que o Hitler e o Mussolini, nós já estudamos aqui os regimes totalitários, eles faziam também toda essa política ideológica de transformar eles em líderes idolatrados pela população. Aqui nessa base, né, a base doutrinária era o livro vermelho de Mao Tse Tung. Aí na tela, olha a propaganda, o Mao Tse Tung lá no centro, né, e os seguidores dele celebrando seus feitos com o livrinho vermelho nas mãos, que era onde ele escrevia toda a ideologia do Partido Comunista Chinês. E o objetivo dessa Guarda Vermelha era justamente coagir, repreender, né, quem se entendia por direita, quem era burguês, quem era burocrata, ou qualquer pessoa que pudesse adotar um comportamento do Ocidente. Né? Era muito comum essas pessoas serem presas, torturadas, né? E a Guarda Vermelha, ela cometeu muitas atrocidades, ela espalhou um verdadeiro terror dentro da China. Né? Muitos conflitos foram ocasionados em grande proporção, envolvendo a população e os militantes da Guarda Vermelha. Nos anos 70, gente, a desordem que foi provocada pela Guarda Vermelha trouxe muitos problemas políticos para o Mao Tse Tung, que foi muito criticado devido ao caos sociopolítico no país.
né? O Mao ele ordenou, portanto, o desmonte da Guarda Vermelha e a dispersão dos 18 milhões de jovens militantes, né? Justamente porque ele começa a ser muito criticado, ele começa a se ligar que aquela estratégia, né, dessa proteção cultural, dessa repressão ao máximo, à música, à literatura, ao cinema, ao teatro, nada que vinha do mundo ocidental entrava na China, né? Então, aos poucos, ele foi reconhecendo a necessidade do Estado chinês de contar com cientistas, com técnicos especializados, com administradores, com educadores, que era a galera que estava exilada, né? Então, ele chega no momento que ele diz: olha, o que, que eu vou fazer se eu mandei todo mundo para o campo? Né? Então, o cara não tinha advogado, não tinha médico, não tinha administrador, não tinha professor, não tinha cientista, gente. Então ele diz, mais uma vez ele para e pensa, não, tá, beleza, essa produção, esse controle cultural, essa guarda vermelha também não deu certo, né? Então a Revolução Cultural ela terminou oficialmente em 1976, né? Então já estava com quanto tempo? Quase 20 anos, que era o Partido Comunista na China. E ela acabou em 1976 porque o Mao Tse Tung ele morreu nesse ano, com 92 anos de idade, né? E com a morte do líder comunista, a facção de direita, ela foi se reestabelecendo e a galera que era comunista foram abolidos da política chinesa. Né? Aqui na tela vocês estão vendo aí o livrinho vermelho, como era conhecido, o livro que falava, né, de todas as questões políticas, econômicas, o culto ao líder, né? Vocês podem ver ali as crianças, os jovens com a braçadeira vermelha do Partido Comunista e o livrinho vermelho idolatrando o seu líder. Bom, então agora eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa responder sobre o conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela 3 minutos para que você possa ler, responder. A gente primeiro vai responder os exercícios e aí depois, para fechar, eu trouxe aqui algumas informações de como que a China ela está hoje, tá certo? Então, Tiago, por favor, 3 minutos na tela.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta para que a gente possa responder nosso exercício. Então, vou responder aqui com vocês. Primeira questão. Diz assim: em um ensaio que escreveu na metade de 1949, intitulado Sobre a Ditadura Democrática Popular, Mao Zedong explicou sucintamente as ideias que permeariam as orientações governamentais do novo Estado chinês. A experiência da Revolução, lembra? Revolução Chinesa, até então podia ser analisada dentro de duas categorias básicas. Escreveu Mao Tse Tung, né? Que, no caso, Mao Zedong. A primeira era a mobilização. Olha aqui, o que ele está te dizendo sobre a ideia de uma ditadura democrática popular? Primeiro é preciso ter a mobilização das massas da nação para construir uma frente unida interna sob a liderança da classe trabalhadora. Então, essa frente unida proposta pelo Mao para a condução do processo revolucionário na China era o quê, gente? Basicamente, o que era que o Mao Tse Tung ele acreditava? Que para resolver o problema econômico na China, que foi causado pelos países imperialistas europeus, era fundamental que o povo se unisse. Então, ele acreditava que os camponeses, que os operários e que a burguesia comercial, que são nacional, né, a burguesia ali, aqueles pequenos comerciantes, ele defendia que essa galera deveria se unir, se organizar, porque somente aí é que conseguiriam fazer com que a economia ela voltasse a ser desenvolvida dentro da China. Então aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra D. Mas vamos ver aqui por que a letra A não é. Porque está falando da alta burguesia. A alta burguesia é a galera que tem muito poder nas suas mãos. Essa galera não vai para o campo trabalhar para o povo, né? Para a sociedade. Então, cancela a letra A. Letra B, os pequenos proprietários rurais, a grande burguesia urbana e operários. Quebra de novo a mesma ideia. A grande burguesia, ele não defendia que eles iriam participar, até porque eles não tinham essa ideia de coletivização. A letra C, a burguesia internacional, gente. Quem é que iria sair de qualquer país do mundo? Ah, vou para a China trabalhar no campo até morrer de fome? Óbvio que não, né? Então, não tem para onde. Realmente é a letra D. Essa ideia de uma frente unida seria camponeses, operários e os comerciantes que eram pequenos, tá certo? Primeira questão, alternativa verdadeira, letra D. Vamos aqui para a segunda questão. Ela diz assim: após uma longa guerra civil, ali na metade do século XX, o movimento revolucionário liderado pelo Mao Tse Tung conseguiu assumir o poder na China, né? Derrotando as tropas da monarquia. A partir daí, o Mao Tse Tung desenvolveu uma série de mudanças e transformações na economia e na cultura chinesa. Então, em relação, olha aqui, ao grande salto para frente e à revolução cultural, assinale a alternativa correta. Letra A. A Revolução Cultural foi uma campanha pacifista? Aqui tu já sabe que foi falso, porque a gente viu que a esposa do Mao Tse Tung, ela ficou conhecida por ela fazer uma grande repressão no cinema, no teatro, na televisão. Então, de cara, gente, falso, né? Porque foi muito violenta. Muita gente morreu, foi preso, foi assassinado. Letra B. O programa de comunicação da agricultura, estabelecido pelo Grande Salto, atingiu logo seu objetivo, organizando a produção agrícola. Bom,
dizer que esse programa de comunicação da agricultura foi muito positivo, atingiu logo seu objetivo, é muito falso e é muito simples a resposta. A gente viu aqui que milhares de pessoas morreram, ou pela exaustão ou pela fome. Eram pessoas que não tinham nenhum conhecimento de técnicas agrícolas, eram pessoas comuns, eram professores, médicos, advogados, donas de casa, que todo mundo teve que ir para o campo para poder trabalhar na agricultura. A galera não entendia aquilo ali, não tinha conhecimento e nem tinha força para trabalhar, porque também não tinha comida. Então, letra B, falsa. Letra C. Apesar de ter conquistado êxito, o grande salto para frente se resumiu ao setor agropecuário, deixando de lado a produção industrial. Eu nem vou ler tudo, porque de cara já está errado, porque apesar de ter conquistado êxito, qual foi o êxito que conquistou? Foi um pequeno crescimento ali na agricultura que quebra, porque a galera não recebe salário, aquilo ali não se transforma de fato em comida para o povo e não gera uma industrialização de fato. Então, ó, falsa letra C. Letra D. Oficialmente, a Revolução Cultural teria terminado em 1969, mas até pelo menos 71 ela continuava funcionando, como ficou evidente na campanha contra o Limbial, intitulada de campanha. Tá, beleza. Olha, aqui a grande questão é que a gente viu que a Revolução Cultural ela só termina de fato lá em 1976, que é quando o Mao Tse Tung ele morre, né, gente? Mas a Revolução Cultural Chinesa ela foi um meio encontrado aqui pelo Mao Tse Tung, para que ele pudesse reviver a imagem dele, que já estava extremamente desgastada, né? Até também pelo grande salto para a fome, que, como a gente viu, matou milhões de pessoas, né? Então, a ideia aqui é que ela só se manteve, de fato, aqui é o certo ou errado? É a alternativa correta. Então, aqui, oficialmente, a Revolução ela teria terminado em 1969, mas ela só vai terminar, de fato, em 1976, tá bom? E a ideia aqui é que ela continuava funcionando, não na prática, mas o Mao Tse Tung ele batia muito nessa tecla, porque ele acreditava que era uma forma dele reviver toda a imagem dele como um grande líder. Tá certo? Então, eu nem quero que vocês se liguem nessa ideia aqui da campanha, não, tá? Era aquela campanhazinha do caderno vermelho que a gente viu. Deixa eu ver aqui a letra C. A Revolução Cultural, ela tinha como um de seus principais objetivos, letra E, quer dizer, a preservação do passado. Era preciso inaugurar uma nova China baseada no maoísmo. Não, falso também, né, gente? Não tinha essa ideia religiosa, não. Aqui a alternativa verdadeira, a que mais se enquadra é a letra D. Mas agora eu olhando aqui, eu achei essa questão mal feita. Então lembra, né? A Revolução Cultural, ela era muito mais para poder reaviver toda aquela ideia do Mao Tse Tung. Não é a letra E, porque ele não se baseava em questões religiosas. Eita. Agora vamos aqui para a terceira questão. Vou ler aqui esse texto com vocês, tá bom? Olha, considere o discurso a seguir proferido em 1º de outubro de 1949 e assinale a alternativa correta. O texto diz assim: o povo de toda a China esteve mergulhado em amargos sofrimento e atribulações desde que o reacionário governo aqui traiu a pátria e conclui, né, com os imperialistas. Vou pular aqui algumas partes, tá certo? Para ser mais rápido. Bom, felizmente o nosso Exército de Libertação Popular, apoiado por toda a nação, tem lutado, olha aqui, se liga, Exército de Libertação Popular, apoiado por toda a nação, lutado heroicamente
para defender a soberania territorial da nossa pátria. Isso aí é um discurso bem forte, a galera é nacionalista, e o nacionalismo ele pode ser ao extremo, em que eu defendo o meu país em detrimento do outro, eu não respeito a cultura também do outro. Olha, agora a guerra de libertação popular está praticamente ganha e a maioria da população no país está livre. Sob tal fundamento, a primeira sessão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, composta por delegados de todos os partidos, pelo exército, pelas regiões e nacionalidades do país, além dos patriotas chineses no exterior, outros elementos, foi convocada. Qual é a ideia aqui? Vamos resumir. O cara está falando que precisa do povo, da nação. O comunismo ele é muito batido nessa ideia aqui de que o povo precisa participar. Se o povo não participa, não gera mudança, certo? É por isso que ele convoca o povo. Então, deixa eu ver. Letra A. Provavelmente, pelo teor do documento, o discurso foi proferido aqui por esse cara que retomou o crescimento da economia na China. Não retomou. A gente está falando aqui de um discurso comunista. E aí agora a data é um pouco importante. Porque olha aqui, ó, 1949, a China já era comunista. E se era comunista, era o Mao Tse Tung, que a gente sabe que estava lá no poder, né? Letra B. Quando se diz que o governo do Chiang Kai-shek, que era o monarca na época, ele diz assim, ó, estaria em conluio com os imperialistas, que foi a parte que eu circulei. Cadê aqui a galera imperialista? Aqui, ó. Não, em conluio com os imperialistas, pode referir-se tanto ao governo japonês quanto ao governo norte-americano. Aqui é a grande questão. O que era defendido também pelo Mao Tse-tung? Que era preciso cortar relações, por exemplo, com os Estados Unidos, um país que estava explorando, que havia se conseguido se tornar uma potência econômica no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, porque os Estados Unidos não entra de fato na guerra, mas ele manda armamento, né? A galera ali na Europa compra muito armamento, a Inglaterra entra em crise econômica, deixa de ser a potência, e quem vira a potência é os Estados Unidos. Inclusive, é no final da Primeira Guerra, em 1918, que a gente vai ter o dólar como a base moeda, que é a moeda base da economia, que é até hoje, né? Então ele diz o que? Olha, galera, se é do governo japonês, né, ou do governo norte-americano, é uma galera imperialista, porque o Japão, gente, era a potência da Ásia, e o Japão explorou ao extremo a China também, né? Então ele diz o quê? Quando se diz que estão em conluio estão concordando com os imperialistas, ele está falando do governo japonês e do norte-americano. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Tá bom? Devido ao nosso tempo, eu não vou explicar as outras, tá? Eu já quero logo aqui adiantando, porque eu ainda quero falar da China hoje. Vamos aqui responder a quarta. Em outubro de 1949, Mao Tse-tung, derrotando os nacionalistas, proclamou a República Popular da China. Aí tu vai dizer, professora, mas o Mao Tse-tung também não é nacionalista? Aí é que está a questão. Ele tem políticas nacionalistas que é transformar a economia sendo organizada pelo Estado, mas ele se apresenta como comunista, né? É diferente. Então, no interior do chamado campo socialista, esse fato foi de suma importância, uma vez o quê? Gente, 1949. Qual é o contexto? Guerra Fria, que foi justamente o que a gente já estudou aqui, né? Então, é um momento, o próprio Mao Tse Tung, né, quando ele
proclama a República Popular da China, ele se inspirava em quê? Lá na Revolução Russa, lá de 1917, o Mao Tse-tung, gente, ele já estava lutando há mais de 20 anos para transformar a China em comunista, muito influenciado por toda aquela discussão que existia na Guerra Fria. Inclusive é isso também que explica a questão anterior, que ele é o quê? Os Estados Unidos é capitalista. Se o cara é comunista, é obviamente que ele cancela relações com os Estados Unidos, né? Cancela relações entre aspas, porque os Estados Unidos e o Japão fizeram explorar a China. Então, naturalmente, a China não ia querer ter apoio com eles dois, né? Então, aqui a resposta certa é o quê? Letra A. Revolução possibilitou a criação em 50 de blocos de estados separados do bloco geopolítico da Guerra Fria? Não, falso, né? Como assim? Tu pensa assim, ó, bloco de estado é um bloco geopolítico da Guerra Fria? Não. Letra B, o mundo vivenciava plenamente a Guerra Fria. A questão está te perguntando, gente, qual é o fato que estimula o Mao Tse-tung a ser comunista? Aí tu vai lembrar, é o momento da Guerra Fria, é o socialismo dando certo lá na Rússia, então ocorre a adesão da China, né? Era uma vitória para o socialismo, certo? Então aqui a alternativa verdadeira, letra B. Né? Aqui a quinta questão, a Guarda Vermelha foi uma milícia que atuou durante qual evento da história chinesa? Muito fácil, Revolução Cultural Chinesa. Existia todo um controle, né? Inclusive hoje não existe mais a Guarda Chinesa, né? Porque acabou lá em 1976 com a morte do Mao Tse-tung. Mas ainda existe um controle muito grande. O Google, por exemplo, quando a pessoa está na China, ela não consegue acessar o Google, né, porque é entendido como um dos maiores sites de busca, é um sistema norte-americano capitalista. Então a China, ela foi criando os seus próprios mecanismos, né? Então tem as próprias redes sociais, o próprio TikTok, por exemplo, ele é chinês. O TikTok é chinês, é uma das redes sociais que mais cresce no mundo, né? Então, vamos aproveitar aqui esses 3 minutos restantes para a gente poder fechar o nosso conteúdo sobre a China de hoje, né? Para vocês terem uma noção, olha aí a China, é o segundo maior PIB do mundo, gente. Ele é superado apenas pelo PIB dos Estados Unidos. A China, ela também possui o setor bancário mais rico e a instituição com o maior total de ativos, que é o Banco Industrial e Comercial da China. É o principal gigante comercial, produz e exporta mais que qualquer outro país do mundo. Isso aqui é muito bizarro. A gente pensar que um país tão fechado é o país que mais produz e é o país que mais vende para o mundo inteiro. Né? Então, muitas das coisas que tu deve aí ter é o quê? Produzido na China, né? A tua roupa, sei lá, o teu brinco, o teu celular, o teu computador, provavelmente foi produzido na China. Olha, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo, segundo a lista de 2019 da revista Fortune. Bom, olha aí as exportações da China, né? Tudo isso aqui foi possível devido às mudanças que foram introduzidas a partir de 1978, 2 anos depois da morte do Mao Tse-tung, em que foi desenvolvida toda uma reforma de abertura, né? A ideia agora é que o Mao Tse-tung, ele não tinha muito essa ideia de vender ao extremo para o mundo. Hoje a China tem isso, né, gente? Que é o Deng Xiaoping. Né? Ele diz que liberalizou a economia e foi isso que permitiu o ressurgimento do setor privado. O setor privado, ele é muito grande dentro da China. A gente tem muito aquela ideia de que tudo é controlado pelo Estado, mas o setor privado é bem independente também lá dentro. Olha que a gente não consegue nem ter noção, né, de que se gerou $1 trilhão, gente,
em apenas um ano é muito, a gente não consegue nem ter noção desse valor, né? Olha aí os bilionários chineses. Nos Estados Unidos, existe uma média de 585 bilionários. Na China, já está próximo, 475, né? A China também hoje ela tem uma abertura dentro dos setores de agricultura, né? Ela também promoveu uma abertura ao exterior, né? Ele viajou para os Estados Unidos e selou ali seus contratos nos Estados Unidos, né? Aí vocês estão vendo o Deng Xiaoping, que ele firmou um acordo histórico com o Jimmy Carter lá em 1979 nos Estados Unidos. Gente, isso aqui era impensável. Um líder da China indo para os Estados Unidos, firmando um acordo, era algo impensável, mas aconteceu. Inclusive, dentro da China, tu come lá a Coca-Cola, o McDonald's, né, que é as principais referências do sistema capitalista, tá bom? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui as nossas discussões, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo final de semana, beijos e até mais.